Fala, meu povo! Bora pra fazer um pré-jogo aqui do Corinthians, porque hoje tem Corinthians e nada mais importa. Jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Coritiba às 9h30 de Brasília, tá? E eu irei te contar aqui quem são os desfalques, provável escalação. Sobre tudo isso você vai ficar sabendo. Mas, antes disso, eu só peço umas coisinhas pra você que tá aí me assistindo. Deixa seu like, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quanto que você acha que, pra você, quanto que você acha que vai ser o jogo hoje? Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, e ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. E vamos juntos falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, o jogo de hoje, pessoal, o Corinthians precisa dar uma resposta ao seu torcedor em termos de resultado. Acho que resultado nem tanto, mas que precisa sim. Até porque depois de uma eliminação inesperada no Campeonato Paulista para o Novo Horizontino e da forma como que foi. E desempenho também, porque se você for pegar o recorte dos últimos desempenhos do Corinthians, por mais que tenha tido a vitória contra o São Bernardo no Paulista, tenha tido também a vitória contra o Atlético Paranaense, a classificação suada diante da Lusa, o empate que foi muito valorizado aqui contra o Cruzeiro no Mineirão e a eliminação para o Novo Horizontino, cara, as últimas atuações do Corinthians é sim de deixar o torcedor assim com uma certa dúvida, tá? E como eu falei, cara, pô, beleza, o calendário do futebol brasileiro é apertado, realmente. Mas que isso não pode servir de justificativa para um clube desse tamanho. Até porque o Corinthians teve 5 jogos seguidos como visitante, é desgastante. O tempo de preparação, o tempo de descanso, cara. Mas, e se você for analisar os jogos do Corinthians como visitante, ó, viajou até São Bernardo, estado de São Paulo. Aí teve também a viagem para Curitiba. Beleza. Aí vamos também dar uma relevada. Mas aí depois viajou lá para Lusa, lá para Canindé. Depois viajou para Minas Gerais. E depois embarcou para Novo Horizonte, que é aqui no interior paulista, cara. Então, ou seja, será que essa justificativa realmente cola? Entendeu? E o jogo de hoje, pessoal, está na hora de certos jogadores do Corinthians começarem a se cobrarem um pouco mais. Porque eu falo isso do Memphis, que esse ano pisou nos gramados. Eu tô falando do Ranieri, que é um volante que morde fofo, entendeu? Então esses jogadores, independente do adversário, eles têm que entender e, cara, mostrar pro torcedor que eles estão cientes do peso da camisa que eles estão vestindo nas costas. Até porque não é todo dia que você tá defendendo um clube como o Esporte Clube Corinthians Paulista, que é o sonho de muita gente, cara. Tá entendendo? Bom, pessoal, quando eu falo que a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro do ano passado foi vergonhosa, eu não falo nem de terminar na 13ª colocação. Eu falo que, cara, que se o Corinthians não tivesse conquistado a Copa do Brasil, o Corinthians estaria fora da Libertadores. Vocês têm noção disso? Um clube que tem uma das maiores folhas salariais do país simplesmente fica fora da Libertadores, que é a maior competição da América, cara. Um clube que tem uma história gigantesca. E outra coisa que fez com que o Corinthians terminasse nessa posição pífia no Campeonato Brasileiro foi o quê? A quantidade de pontos que o Corinthians deixou escapar pelos dedos. Eu estou falando disso porque perdeu para o Sport, empatou e perdeu para o Juventude, perdeu e empatou para o Fortaleza, contra o Fortaleza, perdão. Perdeu para o Ceará em casa, perdeu os 2 jogos para o Bragantino, perdeu do Santos, empatou com o Inter,
Então, cara, foram pontos bestas e que, cara, dava pro Corinthians, sim, ter conquistado e o Corinthians simplesmente deixou escapar pelo ralo. E que eu tenho certeza que se o Corinthians tivesse aproveitado pelo menos 60% desses pontos que perdeu, o Corinthians teria terminado numa posição bem melhor no Campeonato Brasileiro, diante da qual terminou. É claro que, pô, ano passado a gente conquistou o Paulista e a Copa do Brasil, em meio àquele caos todo que teve, presidente sofrendo impeachment, enfim, aquela doideira toda, um momento político que atrapalha demais, 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 demais. Vamos valorizar, mas vamos falar também da campanha do time no Campeonato Brasileiro. E não foi só isso. O Corinthians ano passado foi eliminado na pré-Libertadores pro poderoso Barcelona de Guayaquil, tomando um 3-0. O Corinthians foi eliminado na fase de grupos da Sul-Americana, num grupo que tinha Huracan, América de Cali e Racing do Uruguai. Entendeu? Então, ou seja, por mais que o Corinthians tenha tido muito bons momentos em 2025, mas, cara, um Corinthians que também oscilou também no ano de 2025. Esse ano pode ser diferente. O Corinthians não pode, tá? O Corinthians não pode. Já vou direto aqui, ó. Reto e direto. Vou repetir. O Corinthians não pode deixar pontos escapar pelos dedos, pois tudo aquilo que o torcedor corintiano não quer passar é passar o que passou em 2023 e 2024, que é algo que vem se tornando frequente nos últimos anos, desde o título brasileiro de 2017, o Corinthians brigar contra o rebaixamento, e que esse ano não pode acontecer de novo, tá? Por mais que o Corinthians, para esse jogo, não vai ter o Yuri Alberto, não vai ter o Caio César, que são dois caras importantes pro esquema do Dorival, principalmente o Caio César por ser esse cara da válvula de escape, e o Yuri Alberto por ser o cara que se movimenta, que corre, que faz o facão, que dá a opção que se movimenta o tempo todo. Mas um Corinthians recheado de desfalques tem que se tornar muito melhor do que o Curitiba. E quando eu falo que o Corinthians precisa vencer e convencer, eu tô falando de que há quanto tempo o torcedor corintiano não sai do estádio e não fala, nossa, esse jogo aqui o Corinthians jogou bem. O último jogo que o Corinthians jogou bem, foi a final da Supercopa do Brasil, quando jantou o Flamengo. Que ali no apoio da torcida na arquibancada, a torcida do Corinthians, como sempre, cantando bem mais alto que a do Flamengo. Ali sim o Corinthians, de verdade, colocou o Flamengo na roda. Mas que depois disso, teve também a derrota pro Palmeiras também, que o time jogou bem, mas no futebol nem sempre é justo, né? Nem tudo é justo no futebol, sabe? Mas que um Corinthians que perdeu chances, perdeu o pênalti também com o Memphis, na escorregada ali, um lance infeliz. Então, ou seja, um Corinthians que, cara, precisa sim dar uma resposta pro seu torcedor, jogando em casa, contra um adversário frágil, e também contra um adversário que o principal objetivo do Curitiba nessa temporada é permanecer na Série A, sem sombra de dúvidas. Eu tenho certeza que esse ano o Curitiba vai brigar contra o rebaixamento e vai ser um milagre aí se o Curitiba permanecer na Série A, entendeu? Agora vamos falar aqui da provável escalação do Corinthians. Aqui, Hugo Souza como goleiro, Mateuzinho na lateral direita, dupla de zaga Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, Matheus Bidu, meio de campo com Ranieri, Alan, aí eu acho que vai o Bidon, o Garro, e lá na frente o Memphis e o Guinegão. Um time bom na teoria, né? O Matheus Pereira, ele iniciou o processo de transição física, mas também tinha se descartada do meia estar presente no jogo de hoje, tá? A novidade talvez possa ser a estreia do marroquino Zakaria Labiá, tá? Eu dei informação durante a semana, acho que foi essa semana, se eu não me engano, que ele tava treinando bem, tava surpreendendo a comissão técnica e parecia que ele ia ser relacionado pela primeira vez diante do Curitiba. Então pode ser que o marroquino faça a sua estreia hoje com a camisa do Corinthians, tá?
Matheus Pereira, como dito, chances remotas dele estar presente no jogo de hoje, mas a tendência é que ele volte no jogo diante do Santos. Falou? Deixa seu like, se inscreve no canal e falou.